um acordo para tocar esse projeto adiante. E sugeriu uma sanção, né? Ele sugeriu, falou, quem sabe, com espírito natalino, o presidente resolva sancionar. Pois é. Né? Sugeriu ainda que seja sancionado e não vetado o projeto. Não é a primeira vez, né, que o Jacques Wagner adota uma posição que provoca problemas internos, mas ele frisou que ele é contra o mérito, mas é uma questão de procedimento. Como quem diz, vão aprovar de qualquer jeito, então vamos fazer um acordo aqui. Resta saber qual vai ser a reação do governo, não só do Lula, mas também da Gleisi Hoffmann, que lida diretamente com essas relações institucionais. E, claro, o Lula pode vetar integralmente, o veto pode ser derrubado, isso também faz parte do jogo. Mas o veto ou a sanção deve significar a posição conceitual do presidente a respeito do projeto. E que o Jacques Wagner se acerte com... Eles gostam tanto de falar das bases, né dos meus eleitores e tal. Eles têm que falar, né? Eles têm que falar. Agora tem que se manifestar, né? O que acham da postura do Jacques Wagner a respeito da PL da dosimetria. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. Amanhã a gente está de volta para o penúltimo deste ano. Parisiense, Ronald Dinheiro. Eu não, que isso. Tenho bons amigos que moram lá em Paris. Um abraço pro Stefan Rosenbaum, que mora lá nas cercanias de Paris. Deve estar... Sônia Blota. Deve estar feliz. Não sei se a Sônia tá feliz, porque ela não tá, não. Não tá porque o marido dela é flamenguista. Que pena. Tá. É isso. Abraço, Zaidan. Abraço, Ronald. Termina aqui. Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Carlos Batista. 17:01 está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Muito boa tarde, está no ar o Esporte em Debate até às 19h30. Muita informação, opinião e debate. E claro, com a sua participação via o WhatsApp. Fala, galera de hoje. Você escalaria Fernando Miguel na estreia do Campeonato Paulista, mesmo sabendo que o jogador só irá se apresentar dia 26, ou começaria a temporada com Dalberson? Opine. 971021493. 971021493. E como você analisa as movimentações da Ponte Preta nesta janela de transferências até esse momento? Ótima é o conceito, né? Conceito ótimo, bom, regular ou ruim. Opine.
97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número de participações. Pautas do Guarani. Diretoria do Guarani encaminha a saída de Diogo Silva e Lucas Rafael, que não estão nos planos para 2026. Diogo Silva tem contrato até março e negocia uma rescisão em comum acordo. Já Lucão deve ser emprestado para o Itabaiana. David Braz tem rescisão publicada no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e fica livre para assinar com outro clube. Experiente zagueiro foi contratado para a reta final da Série C, mas não agradou a comissão técnica de Matheus Costa. Diretoria do Guarani espera apresentar ou presentear o torcedor bugrino com um grande jogador antes do final do ano. Presidente Rômulo Amaro confirmou que a diretoria está trabalhando para trazer um jogador acima da média para a próxima temporada. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Artilheiro do Sub-20 agrada nas primeiras atividades da pré-temporada. Pautas da Ponte Preta. Após reviravolta, Gabriel Inocêncio aceita a proposta do Botafogo de Ribeirão Preto e não fica na Ponte Preta para 2026. Lateral direito de 31 anos, chegou ao Majestoso no início da semana e assinaria em definitivo com a Macaca até o final de 2026. Mas foi para o Botafogo uma proposta melhor do time de Ribeirão Preto. Ponte Preta encaminha a contratação de Tarek, volante ex-Ferroviária, jogador de 31 anos, chega para disputar vaga com Luiz Felipe, Léo Oliveira, Rodrigo Souza e Gustavo Teles. Focado na estreia do Campeonato Paulista, elenco da Ponte Preta terá apenas 4 dias de folga antes do duelo contra o Corinthians. Jogadores da Macaca só vão parar nos dias 24 e 25 para o Natal e 31 de dezembro e 1º de janeiro para as festas da virada do ano. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Impasse por renovação deixa futuro de zagueiro indefinido para 2026. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. 15 de Piracicaba anuncia que o Conselho Deliberativo do clube aprovou na noite de ontem a cessão de 90% das ações da SAF do clube para os grupos CFAW Brasil e Drai Telecom. Entre os acionistas está o ex-atacante Luiz Fabiano, revelado pela Ponte Preta, ídolo do São Paulo e que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010. O Nhoquim ainda não divulgou detalhes como valores e tempo do acordo, mas informou que Elias Barquete Albarédio será o CEO do projeto. Pauta 2. Nos pênaltis, PSG vence o Flamengo por 2-1. É isso mesmo, gente. 2-1 nos pênaltis. Vai
E é o seguinte, o Flamengo, portanto, ficou com o vice-campeonato e o PSG é o campeão. Savonov, goleiro do time francês, foi o grande herói da decisão, pegando 4 penalidades. Após empate por 1-1 no tempo normal, apenas De La Cruz converteu o pênalti para o rubro-negro. Saul, Pedro, Léo Pereira, Luiz Araújo desperdiçaram vergonhosamente as suas cobranças. Pauta 3. Pela primeira vez desde que foi criado em 2005, o prêmio The Best não teve nenhum jogador brasileiro na seleção da temporada. Entretanto, em 2021, o único jogador brasileiro na lista foi Jorginho, que atualmente joga no Flamengo, que é naturalizado italiano. Nas últimas 2 edições da premiação, Vinícius Júnior foi o representante brasileiro. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, boa tarde também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta, o Gabriel Inocêncio, que a gente trouxe que a Ponte Preta tinha contratado o jogador, já estava em Campinas. Ele recebeu uma proposta melhor do Botafogo de Ribeirão Preto e vai ser o novo reforço do Pantera em 2026. Portanto, não joga pela Ponte Preta na próxima temporada. Pelo lado do Guarani, a diretoria ainda segue liberando alguns atletas que não estão nos planos do Bugre para a próxima temporada e os 2 zagueiros, Diogo Silva e Lucas Rafael, foram liberados pela diretoria. Batista. 17:10, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o JP Sherman, lateral direito do Santos, está sendo pretendido tanto pelo Ceará quanto pelo Vitória. Mercado da bola está aquecido. O Bahia acertou a contratação do Christian Oliveira, uruguaio, que é ponta do Grêmio, contratação em definitivo. E mais uma informação importante do mercado da bola, o Inter Miami anunciou que renovou o contrato com o Luizito Soares. O Luiz Soares, uruguaio, tem novo vínculo até o fim de 2026, jogador que está com 38 anos, Batista. São 17:11, está no ar, Esporte em Debate. Você acompanha até as 19h30 as principais informações, opinião e debate em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui no estúdio digital e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Você que está aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Muito obrigado pela audiência. Batemos a meta antes do final do ano de 60 mil assinantes do canal, mas continuamos crescendo. Faça sua assinatura. Você que ainda não é assinante, é de graça, não paga nada e você concorre a presentes. É muito fácil, é só entrar lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lembre-se de ativar o sininho sempre que tiver uma nova transmissão
programa ou transmissão de jogo, você será avisado. Muito obrigado pela audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788.
Que o novo ano traga saúde, paz e muitas conquistas. Que cada dia seja uma nova oportunidade de recomeçar. Torça pelas suas vitórias, seja grato pelas suas bênçãos e abençoe o caminho do outro. O que vai, volta. E mais cedo ou mais tarde as pessoas por quem você torce também torcerão por você. Feliz Ano Novo, que 2026 venha com esperança renovada, sonhos possíveis e motivos sinceros para sorrir. Mensagem da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17 horas e 18 minutos em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19 horas e 30 minutos. E atenção, hoje aqui no programa Esporte em Debate tem presentes para você. Serão 2 ganhadores, 4 ingressos para o Parque Temático Hopi Hari. 2 ganhadores, repito, cada ganhador leva 4 ingressos para o Parque Temático Hopi Hari. De que maneira você pode participar? São 2 caminhos. Um pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, tem um link, clique no link e vai para um formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. E a outra maneira é pelo site da Rádio Bandeirantes Campinas, www.radiobandeirantescampinas.com.br. Entre na aba Promoções e lá vai aparecer o formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Em algum momento deste programa, eu vou fazer o sorteio. O que é melhor? Participar pelo YouTube ou pelo site? É indiferente. Tudo vai para o mesmo balaio eletrônico. E lá acontece a mágica, o sorteio. E aí, os ganhadores terão até o dia 22 para fazer a retirada aqui na recepção da Band, das 9 até a 1 da tarde e das 14h30 até às 17h30. Repito o horário, das 9 a 1 e das 14h30 até às 17h30. O endereço, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída, bem na saída aqui no topo do bairro, saída para Valinhos. É só comparecer aí neste horário. Caso você não possa comparecer, aí você não participa, para não tirar a oportunidade de quem pode vir buscar os presentes nos horários disponíveis. É necessário trazer um documento que contenha o seu CPF para provar de que você realmente é o ganhador. E você que terá tempo de vir buscar até o dia 22, participe e boa sorte! 17 horas e 21 minutos em Campinas. E eu quero falar de uma notícia muito gostosa. Se tem algo que combina tanto quanto futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história. E convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal.
Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "O macarrão já tá pronto", a emoção toma conta. E aí é só partir para o abraço, que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeschini na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeschini, tem sabor, tem Todeschini. Delicioso assim, é Todeschini, sim. É Todeschini, sim. Se tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. Bandeirantes. 17h23 em Campinas. Ouvinte participando, mandando pra cá mensagens. Boa tarde, Batista e equipe. Antes, quem vestia a camisa do Guarani tinha respeito e orgulho. Hoje o projeto apresentado é salário em dia, com transferência garantida, sem compromisso e vínculo com o Bugre. Por isso, depois de Fumagalli, não surgiu mais ninguém. E o técnico Matheus Costa continua sendo covarde, retranqueiro e não vencedor em derby. Quem é que mandou a mensagem? Sidemi Júnior. Sidemi Júnior, um abraço para você. Muito obrigado pela sua participação. Ouvinte mandando mensagem. Diz aqui o ouvinte, boa tarde, João Emanuel. Ô, João Emanuel, boa tarde para você também. Muito obrigado aí pela audiência. Boa tarde, Batista. Está pipocando uma notícia que o David Braz está acertando com a Ponte. Diz aqui o ouvinte, nome... Qual é o nome do ouvinte? Wilson da Rocha. Wilson da Rocha. É verdade. A notícia é real. A Ponte está conversando com o David Braz, que encerrou seu vínculo com o Guarani Futebol Clube, está liberado no mercado. E a Ponte está se movimentando no sentido da contratação do David Braz. Então pode ser, né, que a conversa evolua. Por enquanto é apenas uma consulta, uma conversa, mas onde há fumaça, há fogo, né? Como a Ponte está no mercado para fazer contratações, é possível que o negócio sim evolua. Mas o nome de David Braz está no radar da Ponte Preta. Continue mandando mensagens 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi
você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui o ouvinte mandando mensagens sobre David Braz. Edmilson Garcia, o Lobo. Ele que participa lá do Paraguai. Escutei falar que David Braz e Ponte têm conversas adiantadas para ele subir a avenida. Você está correto, Lobo. Abraço para você aí no Paraguai. Aliás, o Edmilson Garcia, que foi um dos grandes repórteres do rádio esportivo aqui de Campinas. Trabalhamos juntos por bastante tempo e ele foi para o mundo empresarial, né? É um grande empresário no Paraguai. Aliás, vários empresários estão mudando de país, né? Deixando o Brasil e indo para o Paraguai. Lá o imposto é muito menor, tem segurança e também facilidade com relação a leis trabalhistas. E por isso vários empresários estão mudando lá para onde já está há muitos anos o Edmilson Garcia, provando inclusive o faro dele, né? Quando ninguém falava ou pensava em Paraguai, ele foi para lá e montou a sua empresa e hoje é indiscutivelmente um grande empresário. Abraço para você, Lobo. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje. Você escalaria Fernando Miguel na estreia do Campeonato Paulista, mesmo sabendo que o jogador só irá se apresentar dia 26? Ou começaria a temporada com Dalberson? Desde que o Fernando Miguel tenha condição física, tecnicamente falando, não dá para comparar um goleiro com outro. Portanto, a resposta é, apesar de achar que quem vai estrear é o Dalberson, mas eu escalaria o Fernando Miguel. Como você analisa as movimentações da Ponte nessa janela de transferências até o momento? Ótima, boa, regular ou ruim? Regular, Batista. 17h31, Esporte em Debate até as 19h30. Vamos falar do Guarani. Breno Beretta tá chegando. O Guarani ou Ponte hoje, hein? Ponte. Então, Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, vamos começar falando do Gabriel Inocêncio. Ontem a gente trouxe aqui dentro do Esporte em Debate que a Ponte Preta tinha acertado a contratação desse jogador, lateral direito, tem 31 anos, disputou a última Série B com a camisa da Chapecoense, conquistou o acesso com a camisa da Chape, e o Gabriel Inocêncio já havia chegado aqui no Majestoso, estava desde segunda-feira em Campinas, já estava integrado ao elenco alvinegro, e ele iria assinar em definitivo com a Ponte Preta até o final de 2026. Porém, o jogador recebeu uma proposta do Botafogo de Ribeirão Preto por 2 anos de contrato e também um salário maior, que a Ponte Preta entendeu que não conseguiria igualar essa oferta do Botafogo, e aí mesmo o jogador estando aqui em Campinas, estando no Moisés Lucarelli, a diretoria da Ponte liberou o jogador para ele assinar
com o Botafogo. Portanto, Gabriel Inocêncio, que a gente havia falado aqui ontem que seria mais uma opção para o técnico Marcelo Fernandes na lateral direita da Ponte Preta, não permanece na Ponte Preta para 2026. Mas a Macaca segue de olho no mercado. João Brigatti, Ricardo Koyama, os responsáveis aí pelas contratações da Ponte Preta, encaminharam a contratação de Tarek. Tarek é mais um volante que chega aí para esse elenco da Ponte Preta, tem 32 anos, disputou a última Série B com a camisa da Ferroviária, fez 37 jogos, marcou 1 gol e também contribuiu com uma assistência. Na temporada passada estava na Chapecoense, fez 35 jogos e 1 gol. Em 2023 defendeu o Botafogo de Ribeirão Preto, 46 jogos, 2 gols e 3 assistências. É um jogador, como eu disse, de 32 anos, vem jogando muito nas últimas temporadas todas, com mais de 35 partidas, e chega, é claro, no setor que eu acho que a Ponte Preta tem mais opções, tem mais qualidade ali como opção para o técnico Marcelo Fernandes. Tem o Luiz Felipe, o Léo Oliveira, o Rodrigo Souza, o Gustavo Teles também, garoto da base, mas Tarek chega aí ao Moisés Lucarelli como mais uma opção para o técnico Marcelo Fernandes. E agora falando sobre o sistema defensivo, falando sobre o Edson. O contrato do Edson com a Ponte Preta se encerra daqui exatamente 2 semanas, dia 31 de dezembro. A Ponte Preta está negociando com o jogador a renovação, tem um entrave por conta dos débitos, das pendências financeiras com o jogador, mas a informação que a gente tem é que a Ponte Preta quer sim contar com o Edson em 2026, o jogador quer permanecer na Ponte Preta para a próxima temporada, isso deve ser resolvido nos próximos dias e o Edson deve sim seguir na Ponte Preta em 2026. E para o torcedor que está ligando o rádio agora, um ouvinte mandou mensagem, o Batista confirmou, a Ponte Preta tem conversas com o zagueiro David Braz, ele que chegou para reforçar o Guarani na reta final da Série C, recentemente rescindiu o contrato com o Guarani e agora pode ser mais um reforço para a Ponte Preta em 2026, Batistão. São 17h30, David Braz, portanto, pode subir a avenida. Conversas aí, né, do João Brigatti com o David Braz. Pode resultar na contratação do zagueiro que serviu na reta final da Série C, o time do Guarani. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você.
17h37. E a ICH começando pelo fim. David Braz na Ponte Preta e o noticiário da Macaca para você comentar. Bom, quem me acompanha todo dia sabe que eu não teria escolhido esse nome, nada contra o profissional, absolutamente, para jogar no Guarani. E nós vimos o que aconteceu. Pouco foi aproveitado. E olha que ele foi comprado, contratado, trazido para o Guarani na janela de meio de temporada aí para poder tentar ajustar e pouco jogou. Para mim é um ex-jogador em atividade. Desculpa, vou repetir, não tenho nada contra o atleta, o Marcelo Fernandes deve conhecê-lo, não é? Agora, não sei, eu não iria por esse caminho. Agora a Ponte que sabe da vida dela, isso é um problema totalmente da diretoria, mas tecnicamente falando é um jogador que não acrescenta absolutamente nada, não é? Então, tomara que isso seja apenas uma especulação. Não trazê-lo é bom para a Ponte, não é? Não é, viu, CH? Não é especulação, tá? O interesse então tá contratado. O interesse é real. Não, eu não quis colocar em xeque sua informação, absolutamente, não foi essa a minha intenção. Mas, tecnicamente falando, isso beira a... Eu não vou falar loucura, mas é um jogador que não joga há um tempão e não conseguiu jogar no Guarani. Se a Ponte acha que é legal, problema da Ponte, mas eu não contrataria o atleta. E sobre o Tarik Batista, ele é um jogador assim muito voluntarioso. Eu acho que o Pedrinho trouxe uma informação que é muito relevante. Nos últimos 5 anos, 5 temporadas, ele fez em todas mais do que 35 jogos. 34, pouco mais, pouco menos. Teve aí temporada, eu não sei ao certo, não sei se foi 23 ou 24, que ele fez mais de 48 jogos. Então é um jogador que machuca pouco, não é? É uma espécie de primeiro volante, mas como característica de jogador de meio campo, eu acho que ele tem a sua importância, mas ele está muito longe tecnicamente do que tem Léo Oliveira, Rodrigo Souza, não é? Luiz Felipe, é uma outra característica. Aí dá para entender, vou repetir, é um jogador que machuca pouco e é um cara experiente, não é? Então, para a composição de elenco, eu acho que é absolutamente interessante a contratação desse jogador. Ele jogou pouco na Ferroviária porque o Ricardinho, aquele, né, é meio que dono da posição, ele é reserva imediato, ou era reserva imediato do Ricardinho. Então, vamos aguardar aí, Batista, mas eu acho que o noticiário da Ponte, resumidamente, é isso. São 17h40, ouvinte mandando mensagens 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. O programa hoje vai até 19h30 e às 7h30, Edu Pinheiro, o incomparável, assume o comando para a apresentação do Concentração Especial Copa do Brasil. Às 21h30 a bola rola e a partir das 21h, a abertura da grande jornada esportiva no comando Leandro Bolles para Corinthians e Vasco. Primeiro jogo da decisão na Neoquímica Arena, com análise de Gleger Zorzin e reportagens de Breno Beretta. E o Edu Pinheiro, além de comandar o Concentração, estará também no intervalo inteligente do Rádio Esportivo do Brasil. Acompanhe em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. No FM ou pelo YouTube, a qualidade incomparável da Rádio Bandeirantes Campinas na transmissão deste grande jogo de futebol. FM 85,7 ou no youtube.com/Rádio
Rádio Bandeirantes Campinas. Eu conto com a sua audiência. Muito obrigado aí para você que nos acompanha em todas as transmissões. Mande para cá suas mensagens também pelo chat, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mande para cá, já tem mais mensagens no ar. 17h43, intervalo. Voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. De pontinho em pontinho, vem aí o mascotinho. Primeira conta Grande Aventura. Com a promoção da Sicredi Iguaçu, você aplica R$100 em poupança, fundos de investimento, capital social e depósito a prazo e ganha pontos para conquistar um mascotinho Iguaçu. E novos associados de até 14 anos ganham um mascotinho na hora. Visite uma agência, confira o regulamento e participe. Sicredi Iguaçu. Aqui a família toda se diverte enquanto aprende a poupar. Tem Todeskine na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fritto, tiri, talharim. É Todeskine, tem sabor, tem Todeskine, delicioso assim. É Todeskine, sim. É Todeskine, sim. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Hoje, 9h30 da noite, tem Corinthians e Vasco. O jogo decisivo será no próximo domingo, no estádio do Maracanã. O provável Corinthians do técnico Dorival Júnior, com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Michael Martinez ou Ranielli, Breno Bidon e Garro Carrídio, Memphis Depay e Yuri Alberto. Já o Vasco do técnico Fernando Diniz, com Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert, Renan e Puma Rodrigues, Barros, Thiago Mendes, Coutinho e Nuno Moreira, Andrés Gomes e Rayan. Apita o jogo o gaúcho Rafael Klein. O árbitro de vídeo será Daniel Nobre Bins, também do Rio Grande do Sul. 9h30 da noite desta quarta-feira, a bola rola. Primeiro jogo da Copa do Brasil. Tem Corinthians e Vasco. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Gianni. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Gianni, da nossa família para sua família. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Novo ano, novas chances. A mesma vontade de ser feliz. Feliz ano novo. Que não falte fé para acreditar, coragem para tentar e amor para compartilhar.
Você não pode mudar tudo, mas sempre pode mudar alguma coisa para melhor. A melhor forma de superar pensamentos negativos e emoções destrutivas é desenvolver emoções opostas, positivas, mais fortes e poderosas. Mensagem da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h48 até as 19h30, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Já pensou em ficar conectado dentro e fora de casa por um custo-benefício incrível? A Desktop Internet, que está sempre ao seu lado, tem agora plano de celular. São planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês. Mais do que internet móvel, o plano de celular da Desktop tem ligações, WhatsApp e Waze para usar à vontade. E olha só que interessante isso aqui, ó. No app da Desktop, você acompanha o consumo da sua franquia em tempo real. Então, se você não utilizou toda a franquia, a recarga se acumula para o próximo mês. É você no controle para a sua conexão ir mais longe. Agora o mais legal, ganhe bônus fazendo a portabilidade do seu número. Tá esperando o quê? Assine já. Ligue 0800 100 0102. 0800 100 0102 para assinar. Ou então acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. São 17h50, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Se o David Braz for contratado pela Ponte Preta, eu paro de torcer para Ponte Preta. Nunca mais vou torcer para Macaca. Toninho Sumaré. Ô, Toninho, não faça isso. Por causa de um jogador, você vai abandonar o seu time. Não faz sentido. Você pode não gostar, protestar, mas abandonar o time nunca. Mais um. Boa noite, Batista. Boa noite, CH, Tigrão. Bom fim de ano para vocês todos aí. Ô Batista, o David Braz vai ser mais um Dedé na vida da Ponte Preta. É mais um para tirar o nosso sono. Pelo amor de Deus, tanto zagueiro aí. Põe o moleque para jogar aí, pô. Contrata esse museu. É o Furlan de Vinhedo. Ô Furlan, você esqueceu de um outro aí, hein? Rodrigo Dedada. Esse também no caminho aí do Dedé. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Olá, Campinas. Batista, o David Braz agora na Ponte. O Guarani, uma verdadeira água de salsicha. Só ganha dinheiro. Mesma coisa na Ponte. Ele vai vir só ganhar dinheiro. Acho que o Brigatti tem que esquecer esse sujeito aí, mano. Tem muito mais opções aí, viu? Só se ele estiver ficando louco mesmo. Abraço, Batista. Tchau, tchau. Abraço, diz aqui o Roger, do Jardim do Lago. David Braz na Ponte, se tiver usado o Guarani para entrar em forma, pode ser uma boa opção para a zaga. Abraço para você, Roger, Jardim do Lago. Muito obrigado aí pela sua participação. Ouvinte mandando mensagem. Boa tarde, ouvinte Adriano.
Está dizendo aqui o Adriano. Esse zagueiro não pode parar. E jogador, deixa lá na Série C. Abraço, Adriano de Serra Negra. Abraço para você, Adriano. Muito obrigado aí pela sua participação. 17h53. Informações do Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, jogadores já voltaram da cidade de Bragança Paulista. O elenco do Guarani já está em Campinas. Amanhã, na sexta e também no sábado, tem treinamento em Louveira. O gramado do Guarani, aliás, até esqueci de passar para o pessoal do estúdio aqui. Eu fiz 2 imagens hoje do gramado. Vou passar já, porque para quem nos acompanha no YouTube vê como tá o gramado. Eles já estão cortando, inclusive, e tá muito próximo do pessoal poder treinar, dos jogadores poderem treinar. Quem tá nos acompanhando no YouTube vai ver como está o gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E as chuvas ajudaram bastante, até porque foram plantadas sementes no gramado do Guarani, né? Foi replantado, e essa grama, nova grama da final da Copa do Mundo do ano que vem, ela vai ser utilizada pelo Guarani a partir de agora. E a grama tá muito boa. Pelo que eu vi, já tá ficando muito boa. Não há nenhuma falha. Existia até a preocupação, será que vai ficar alguma falha? Será que vai ter que replantar com aqueles tapetes, pedaços de grama? Mas isso não aconteceu. Quem tá nos acompanhando no YouTube tá vendo. Eu não sei o que você acha, Batista, e o que o CH acha também, antes de eu passar o noticiário do Guarani, mas já tá completamente diferente. Já tá um tapete. Eles estão passando o trator, dá para ver o trator no canto direito da imagem, quem tá nos acompanhando no YouTube. Eu não imaginava que num tempo tão rápido a grama ia ficar desse jeito. Então, nos próximos dias, os jogadores já vão poder treinar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. No CT, tá um pouco mais atrasado porque eles tiveram que fazer um nivelamento. Mas no Brinco, quem tá vendo pelo YouTube, já tá muito bom, né, Batista? Eu estou impressionado com a velocidade de crescimento dessa grama. Um tempo atrás, você fez uma matéria para os donos da bola na tela da Band e mostrou lá, só tinha areia. Tinha lá uns fiozinhos, né? Parecendo o cabelo do Cebolinha. O personagem era do Maurício de Souza. Falei, isso aí não vai ficar pronto até o Campeonato Paulista. Mas não tenho nenhum conhecimento evidente de grama. Então, nessa que eu estou vendo aqui, né, nessa imagem do Estádio Brinco de Ouro, hoje é dia 17. Ou seja, a bola vai rolar. O Guarani está em casa contra o Primavera. Então, o primeiro jogo, a tabela ainda não foi desmembrada, né? Mas a tabela básica marca no dia 11. Então, pouco menos de um mês. E ali, ó, nessa imagem que eu estou vendo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, já dá para rolar a bola. Já tem condições de jogo. Claro que talvez a imagem mais aproximada ainda mostre a grama ainda rala, né? Mas nessa imagem que você fez, o gramado está verdinho e está em condições de jogo, sim. Pelo que eu soube, Batista, tá faltando enraizar, né? Dizem assim, né? Pra pegar um pouco mais. Mas já tá dando para fazer alguns cortes na grama. Então, aos poucos, é claro que a grama vai crescer novamente. A chuva que ainda vai cair nos próximos dias vai ajudar. Então, tá muito próximo o Brinco de Ouro de ser liberado para os jogadores poderem treinar. Bom, eu até trouxe ontem como informação que o Matheus Costa tinha testado o esquema 4-4-2 nesses últimos dias, lá na cidade de Bragança Paulista. Agora eu vou trazer uma informação nova
que ele já teria voltado no esquema 4-3-3. Vou passar também uma possibilidade de time que vem treinando. Já eu vou passar aqui na Rádio Bandeirantes. Antes, a gente vai ouvir um pouquinho do Maurício Antônio. A gente ouviu esses dias uma entrevista exclusiva com ele aqui na Rádio Bandeirantes, e ele falou em entrevista coletiva, né, sobre essa chegada no Guarani, sobre o que ele está achando dos primeiros treinamentos, contatos com os demais jogadores do Guarani, né? Então vamos acompanhar o que disse o Maurício Antônio. Primeiro, fui muito bem recebido aqui no Guarani. Eu escolhi estar aqui pela camisa, pela história, pela grandeza do clube. É claro que os jogadores que ficaram aqui, eles vêm com uma bagagem assim, uma pressão maior de não ter conseguido o acesso esse ano, né? Mas com esses novos jogadores se mistura essa energia, né? A energia da motivação que a gente vem trazendo nova, e também dos jogadores que ficaram também a motivação de mostrar para a torcida que eles são capazes. Os treinos já começaram com uma intensidade e um nível muito alto, onde o treinador, a diretoria está cobrando muito empenho, muita dedicação para a gente retornar ao nível que o Guarani merece estar, né? Que é na parte de cima, na Série A. Então, eu acredito que com essa mescla dos jogadores que ficaram e os jogadores novos com essa energia, com essa motivação, com essa alegria de estar aqui, eu acho que vai ser a combinação perfeita para a gente conseguir o resultado final. Boa tarde, Maurício. Eu sou o Breno Beretta, da Rádio TV Bandeirantes. A gente já teve o prazer de conversar pelo telefone, mas eu queria que você falasse a respeito dessa chegada aqui, a disputa com jogadores de qualidade que você vai ter, né? Porque tem o Rafael, zagueiro, que está permanecendo, que foi o principal zagueiro da temporada. Tem outros zagueiros chegando, como o Jonathan, como o Donato. Como que você vê essa disputa na defesa do Guarani? Eu vejo que o Guarani vai sair bem servido de zagueiro, né? Eu vim aqui para buscar meu espaço para jogar, para buscar titularidade. Vou buscar em todos os jogos, todos os treinos. Eu sei que são 11 jogadores apenas que entram em campo no começo, mas eu sempre quero jogar, sempre quero estar dentro das 4 linhas. Claro, com respeito aos meus companheiros, a hierarquia, a escolha do treinador. Mas eu acho que o Guarani só ganha com isso, só ganha com a qualidade dos jogadores. E vai ser uma disputa saudável, com respeito, que é o que eu sempre tenho na minha carreira. Mas eu vou buscar o meu espaço. Ô Maurício, você já tem conversado com o treinador, com o Matheus Costa, sobre uma possibilidade de esquema de jogo? Vocês já têm conversado e trabalhado isso? Por quê? Porque ele, nessa temporada, ele começou no 4-3-3, que, ao meu ver, é o principal dele, é o forte dele. Em alguns jogos, o Guarani atuou com 3 zagueiros, né? Por exemplo, na segunda fase, o melhor jogo do Guarani, que foi contra o Náutico fora de casa, foi com 3 zagueiros. E eu queria que você falasse sobre isso, se nos seus melhores momentos você estava atuando ao lado de 2 ou ao lado de um só, mais do lado direito, mais do lado esquerdo. Olha, eu não tenho preferência, eu não conversei com o treinador sobre isso ainda. Mas eu já joguei em todas as formações e também as posições, até de lateral eu jogo também, se precisar volante. O que precisar, o Guarani pode contar comigo. Não tenho preferência, mas assim, quando eu conquistei a artilharia do Mundial de 2017, ao lado do Cristiano Ronaldo, eu estava jogando com linha de 4, mas quando a gente foi campeão no Japão, onde foi o meu melhor momento da Champions League da Ásia, então a gente jogou com uma linha de 5. Eu me adaptei aos dois jeitos, então eu acho que com confiança, foco e trabalho, a gente vai conseguir com qualquer formação. Primeiro, fui muito bem recebido aqui no Guarani. Eu escolhi estar aqui pela camisa, pela história, pela grandeza do clube. É claro que os jogadores que ficaram aqui, eles vêm com uma bagagem assim,
uma pressão maior de não ter conseguido o acesso esse ano, né? Mas com esses novos jogadores se mistura essa energia, né? A energia da motivação que a gente vem trazendo nova, e também dos jogadores que ficaram, também a motivação de mostrar para a torcida que eles são capazes. Os treinos já começaram com uma intensidade e um nível muito alto, onde o treinador, a diretoria está cobrando muito empenho, muita dedicação para a gente retornar ao nível que o Guarani merece estar, né? Que é na parte de cima, na Série A. Então, eu acredito que com essa mescla dos jogadores que ficaram e os jogadores novos com essa energia, com essa motivação, com essa alegria de estar aqui, eu acho que vai ser a combinação perfeita para a gente conseguir o resultado final. Boa tarde, Maurício. Eu sou o Breno Beretta, da Rádio e TV Bandeirantes. A gente já teve o prazer de conversar pelo telefone, mas eu queria que você falasse a respeito dessa chegada aqui, a disputa com jogadores de qualidade que você vai ter, né? Porque tem o Rafael, zagueiro, que está permanecendo, que foi o principal zagueiro da temporada. Tem outros zagueiros chegando, como o Jonathan, como o Donato. Como que você vê essa disputa na defesa do Guarani? Eu vejo que o Guarani vai sair bem servido de zagueiro, né? Eu vim aqui para buscar meu espaço para jogar, para buscar titularidade. Vou buscar em todos os jogos, todos os treinos. Eu sei que são 11 jogadores apenas que entram em campo no começo, mas eu sempre quero jogar, sempre quero estar dentro das 4 linhas. Claro, com respeito aos meus companheiros, a hierarquia, a escolha do treinador. Mas eu acho que o Guarani só ganha com isso, só ganha com a qualidade dos jogadores. E vai ser uma disputa saudável, com respeito, que é o que eu sempre tenho na minha carreira. Mas eu vou buscar o meu espaço. Bom, tá aí o Maurício Antônio, né? Ele falou sobre principalmente esses primeiros treinos, né? Que ele tem gostado da intensidade. Eu vou até passar uma informação que eu obtive, porque a gente não pode acompanhar os treinamentos, né? Até hoje a gente entrevistou o Rafael Marques, que é o primeiro adversário do Guarani, né? Treinador do Primavera, na tela da Band. Eu perguntei como que ele tá treinando, do esquema dele. Ele falou que ele não podia falar como ele estava treinando, principalmente porque o Guarani é o primeiro adversário, né? Mas que ele pretende colocar um time ofensivo durante a competição. E ele até citou, porque eu tinha comentado que o Guarani estaria treinando no 4-4-2, e eu acho que é válido o Matheus fazer todos os testes possíveis nessa pré-temporada. Mas hoje eu soube que ele voltou a treinar no 4-3-3, que é o esquema preferido dele. É o esquema quando ele chegou no Guarani, utilizou o 4-3-3, depois ele usou o 3-5-2, e para mim aquele jogo que ele usou o 3-5-2 contra o Náutico lá em Recife foi o melhor jogo do Guarani na segunda fase. Mas eu vou passar aqui um time do Guarani que pode ser uma base do que vai entrar em campo contra o Primavera e que vem treinando e treinando bem. O goleiro não dá para considerar, porque eu acho que o Fernando Miguel vai chegar e vai ser o titular logo de cara, então tá treinando o Dalberson. Aí na direita, o Cicinho, na zaga, o Rafael Donato e o Jonathan estão treinando. Na esquerda, o Emerson. No meio-campo, tem o William Farias e tem o Natan para a posição de primeiro volante. Eu acho que vai logo de cara o William Farias. Depois tem o Igor, que pelo que eu sei tem surpreendido muito nos treinamentos de maneira positiva. O Igor Pereira, que veio do Náutico, como um segundo volante. Aí como meia, tá entre o Diego Torres e o Isaac. Eu acho que logo de cara ele vai com o Diego Torres, mas está entre os dois. E lá na frente, pelo que eu sei, eles têm treinado muito bem. De um lado, Parede, do outro lado, Mirandinha e o Maranhão. E o Maranhão tem se destacado bastante. Então tem sido esse o time, ultimamente, que o Matheus tem colocado, pelo menos entre os titulares.
Pode ser que ele modifique, é claro, ainda tem um tempo para a estreia contra a equipe do Primavera, mas esse time vem treinando muito bem ao longo dessa pré-temporada. Como eu disse, vai chegar ainda o Fernando Miguel no dia 26 e eu acredito que o Fernando Miguel vai começar o Campeonato Paulista, foi contratado para isso, inclusive para brigar para ser o capitão do time do Guarani. Quer comentar um pouquinho a respeito dessa situação, Batista? Já já eu vou chamar aquele vídeo que eu até comentei durante essa semana, que tem um vídeo que o Guarani tá passando para os jogadores quando eles estão sendo contratados, até mesmo quando faz uma proposta, passa esse vídeo para os jogadores para chamar a atenção do que é o Guarani e do que é a cidade de Campinas. Então já já a gente vai mostrar esse vídeo pelo YouTube aqui na Rádio Bandeirantes. Quero ouvir o CH sobre o Guarani, mas antes quero falar da 300 Barbershop Campinas. A personalização da sua barba, do seu cabelo, para a sua melhor versão. O seu estilo em destaque. Qualidade e cuidados diferenciados. Conheça a 300 Barbershop Campinas, a maior rede de barbearias de São Paulo, agora também no Shopping Iguatemi. Um espaço diferenciado para os homens que gostam de se cuidar. O melhor tratamento para a sua barba, o seu cabelo. Serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que se faz voltar. E você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Atenção, corre lá, confira e renove o seu visual. E siga no Instagram, @300iguatemi, ou então acesse o site 300campinas.com.br para saber mais. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno, no Shopping Iguatemi. 18h10 e a ICH, o noticiário do Guarani, para você comentar aqui pela Rádio Bandeirantes. O Batista, essa entrevista aí, eu queria falar do modo geral em relação aos zagueiros do Guarani. Eu acho que o treinador vai ter um problema muito bom aí, não é? Porque além dos contratados tem o Rafael, que deu conta do recado, e aí pode até o técnico Matheus Costa, não acredito, mas pode acontecer, né? E não está errado se acontecer. Utilizar, como sugeriu o Breno aí na entrevista, né, com o Maurício Antônio, a linha de 5. Porque os 4 zagueiros que o Guarani tem hoje são jogadores que você pode botar para jogar e todos têm experiência, velocidade, posicionamento e categoria. Todos. Se tem um compartimento que o Guarani está tranquilo na zaga, não é? Trouxe um goleiro experiente, não é? Espero que ele esteja bem para ele assumir a responsabilidade que dele se espera, porque ele tem condição técnica e de liderança para poder entregar dentro do campo. É isso que todo mundo está esperando, não é? E em termos de treinamento aí no geral, eu acho que é muito cedo ainda, mas nitidamente, como sugeriu o Breno aí, o Guarani já está com uma espinha dorsal e as coisas estão se encaixando com as peças que estão chegando, com os remanescentes. Mas além da zaga, que tem me agradado muito, esse trio de ataque, Maranhão, Mirandinha e Parede, me parece muito competente. E tem o garoto da base. Como é que é o nome dele, Breno? Que subiu agora? O Kevin, atacante Kevin. Kevin. Bom jogador e eu tenho informação que está treinando bem. Então veja, ainda está montando o time, tem os outros jogadores que também atuam pelo lado do campo.
pode ser o Isaac, pode ser o Cauã Jesus, e tem outras peças também. Eu acho que no ataque, onde é mais difícil contratar, o Guarani está quase montado. Quase. Na zaga, tranquilo. No gol, pegou um cara experiente. Nas laterais, vai começar com o Cicinho e com o Emerson. E aí tem o meio-campo, que aí eu tenho dúvida ainda, né? O Diego Torres vai ser o titular e os outros parceiros dele eu quero aguardar um pouco mais, né? Se realmente o time vai jogar com 3 atacantes ou ele vai começar o ano como ele terminou, né? Utilizando o Isaac no meio-campo e jogando com 2 atacantes de ofício no início da partida. Então tem muita coisa para acontecer, não é? Muita coisa para acontecer, mas aos poucos o Guarani, teoricamente, tudo no campo teórico, está montando um time muito interessante. Eu não sou especialista em gramado, mas tem uma coisa que eu tenho certeza que está colaborando muito com o Guarani, a chuva desse início de mês de dezembro. Isso faz com que a grama venha mais forte. Eu tenho certeza que no início de janeiro o CT do Guarani também vai estar um verdadeiro tapete, Batista. Bom, tá aí o noticiário do Guarani comentado pelo CH. São 18 horas e 13 minutos. Seguindo, bebê. Bom, Batista, antes da gente passar o vídeo, quem tá nos acompanhando no YouTube vai poder ver aquele vídeo que eu cheguei a comentar essa semana, né, que existe, que o Guarani passa para novos contratados, até mesmo para atrair jogadores para jogarem no Guarani, quando o Guarani demonstra o interesse. Eu vou falar um pouquinho sobre posições, né, que o Guarani tá procurando. O Guarani tentou contratar o Alex Silva do Coritiba, lateral direito. Não conseguiu contratar esse jogador, porque ele tem muito mercado, tem alguns clubes de olho nele, inclusive o Ceará. Então o Guarani não conseguiu contratar esse atleta. O Cicinho tem contrato só até o final do Campeonato Paulista. Não deve ficar, só se ele for muito bem no Paulistão para o Guarani renovar com ele. Mas então existe a possibilidade desse jogador chegar agora ou depois do Campeonato Paulista, ou durante também. Contratou o Rian, lateral direito de 21 anos. Esse atleta veio do Vila Nova para tentar fazer uma sombra para o Cicinho, mas eu acredito que o Cicinho começa o Paulistão como dono da posição. Um camisa 8 para ser uma sombra para o Igor Pereira. Também o Guarani está procurando esse volante, camisa 8. Só tem o Lucas da base, do Sub-20, hoje como reserva imediato do Igor. Lá na frente tem o Maranhão, que está treinando bem, tem o Kevin da base e o Guarani procura um centroavante, está procurando no mercado. Algumas pessoas me perguntaram agora à tarde, o Guarani está de olho no Luca que já jogou na Ponte Preta. Eu não sei, eu estou esperando uma resposta para confirmar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes se realmente o Guarani foi atrás do Luca e se está negociando com o Luca. Ainda não tenho essa resposta, prometo que vou atrás até o final do nosso programa. Agora nós vamos acompanhar o vídeo, esse vídeo que eu prometi do Guarani, que o Guarani tem enviado para jogadores para atuarem aqui no Bugre. Quem está nos acompanhando no YouTube, vamos ouvir, vamos colocar desde o início até dar para o ouvinte ter uma noção do que diz o vídeo. Tem locução? Tem. No coração do estado de São Paulo, existe uma cidade que inspira grandeza. Campinas, uma potência econômica, um polo nacional de educação, tecnologia, ciência e inovação. Uma cidade moderna, vibrante e apaixonada por futebol. Campinas, a capital do interior. Uma das maiores cidades do Brasil, com mais de 1,2 milhão de habitantes. E um dos maiores PIBs municipais do país. Superando 70 bilhões e movimentando indústria, comércio, agronegócio e tecnologia, saúde, ciência e geração de oportunidades. Uma cidade que cresce, que transforma, que respira conhecimento, que forma gênios,
impulsiona empresas, conecta o Brasil pelo seu aeroporto internacional e faz girar rodovias, startups, talentos e sonhos. Campinas é referência em qualidade de vida, infraestrutura, inovação e desenvolvimento humano. É centro, é força, é futuro. E foi exatamente aqui, em meio a toda essa grandeza, que nasceu um gigante do futebol brasileiro. Em 2 de abril de 1911, surgia o Guarani Futebol Clube. Um clube que carrega a identidade do povo campineiro. Trabalhador, ousado, apaixonado e incansável. A nação bugrina, forte, vibrante, incomparável. A alma verde que nunca abandona, que nunca desiste, que sempre acredita. O Guarani construiu uma trajetória que o Brasil inteiro respeita. Campeão brasileiro de 1978, único campeão nacional do interior do país. E o Martin Rodari, bola tocada para gol! Vice-campeão brasileiro de 1986. Semifinalista em 1987. Campanhas históricas no Paulistão. Participações memoráveis na elite do futebol nacional. Revelações que marcaram gerações. Revelamos talentos que vestiram a camisa da seleção brasileira, brilharam no mundo e levaram consigo a marca de Campinas e do Bugre. Nossos ídolos se tornaram lendas. Nossa história, um patrimônio. E agora, o Guarani escreve um novo capítulo, mais moderno, mais forte, mais preparado. Com estrutura renovada, gramados de alto padrão, centro de treinamento reformado, departamento médico e de fisiologia completos, tecnologia de ponta, análise de desempenho avançada, metodologia integrada e a união definitiva entre o profissional e a base, formando atletas e seres humanos. Aqui, cada jogador encontra suporte total, saúde, ciência, acolhimento, crescimento, desempenho e desenvolvimento humano. Aqui existe verdade. Aqui existe trabalho. Aqui existe um plano. E se você sonha grande, se você quer evoluir e se você deseja construir sua trajetória em um clube de tradição centenária, o Guarani Futebol Clube abre as portas para você e para a sua família. No Guarani, você não é apenas mais um. Você é parte da camisa, parte da nação, parte de Campinas. Essa cidade gigante, próspera, vibrante e cheia de oportunidades. Você é parte da nossa história e também do nosso futuro. Guarani Futebol Clube, 114 anos de grandeza. O orgulho de Campinas, um símbolo do interior do Brasil. Uma nação que nunca para. Avante, meu Bugre! Seja bem-vindo! Bom, tá aí, Batista, o vídeo. Eu achei muito legal esse vídeo, né? Que é enviado para jogadores quando eles estão sendo contratados. E eu acho muito legal. É mais uma parte daquele processo que o próprio Farney e o presidente do Guarani, o Rômulo Amaro, falaram que eles estão fazendo, né? É algo para tentar convencer e trazer para mais perto, né, os jogadores que estão sendo contratados, explicando Campinas e explicando o que é o Guarani também. Bom, eu observei bem o vídeo, foi bem feito, foi bem montado, foi bem editado. Mas quem fez o texto não conhece a história do Guarani Futebol Clube. Existem erros históricos nesse texto do vídeo.
Repito, o vídeo foi bem editado, foi bem feito, mas seria muito importante que no texto tivesse o relato da verdade histórica do Guarani. Por exemplo, no vídeo cita que o Guarani foi semifinalista em 1987. Está errado. O Guarani foi finalista. Perdeu para o São Paulo num jogo histórico que foi para prorrogação e pênalti. Perdeu nos pênaltis. E o Guarani teria sido bicampeão, não fosse um erro histórico também de arbitragem, um pênalti, o pênalti mais pênalti da história do Brinco de Ouro, em cima do João Paulo, interminável. Então o Guarani não foi semifinalista em 87, ele foi finalista e só não foi campeão por causa desse erro absurdo cometido pelo José de Assis Aragão. Outra coisa, não cita, mas o Guarani foi semifinalista da Libertadores. O Guarani disputou 3 Libertadores e foi semifinalista em 1979. Então, se é um vídeo de apresentação da história, seria importante citar as 3 Libertadores. E o vídeo não cita isso. E o Guarani também disputou as Libertadores de 87 e 88. Aliás, eu estive na cobertura, na transmissão da Libertadores de 1987, quando o Guarani enfrentou os times no Peru. Eu estive em Lima, no Peru, transmitindo lá os 2 jogos. E em momento algum desse vídeo cita as 2 estrelas que o Guarani ostenta no seu brasão. A estrela de prata, o Guarani foi campeão da Série B em 1981. E a estrela de ouro, que é o título que o Guarani ganhou em 1978. Fala do título de 78, mas não fala das estrelas que compõem o brasão, o escudo do Guarani Futebol Clube. Mas, de qualquer maneira, parabéns aí pelo vídeo gravado pelo Guarani. A ideia realmente é muito boa. Porque fala, o jogador conhece o Guarani. Olha, é importante o óbvio nem sempre é o óbvio. Então, muitas vezes, o Guarani, a história do Guarani, para aqueles que acompanham o Guarani, é evidente que todo mundo conhece. Agora, quem está vindo de fora, talvez não está ligado, que é o caso do jogador. Então, está correto, sim, ter a apresentação através de um vídeo. Parabéns pela iniciativa. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde, boa noite. Boa noite, Batista. Grande abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Vamos lá, então. Também gostei do vídeo e já que você fez algumas correções aí, o Guarani foi finalista do Campeonato Brasileiro de 1986. Circunstancialmente, por uma bagunça de calendário, por uma desorganização absurda, o campeonato vazou para 87. Mas 87 teve outro Campeonato Brasileiro. É que as finais do Campeonato de 86 foram disputadas em fevereiro de 1987. Aliás, finalíssima no Brinco de Ouro, dos pênaltis, do gol do Careca em cima da hora, do penal em cima do João Paulo, absurdamente não marcado pelo Zé de Assis Aragão. Nós trabalhamos juntos nesse jogo aí. Então, já que você falou de algumas correções, o vídeo é muito legal. Eu gosto dessa ideia. Eu acho que o ovo, o mais nutritivo que existe, né? Ele é o ovo convencional. É o ovo aí que a gente compra no mercado. Mas mais nutritivo do que ele é o ovo da pata. E vende menos do que um ovo que a gente está acostumado aí, que é o ovo de galinha, né? É o ovo realmente
que o povo consome em larga escala. Dizem que é porque o ovo da pata, que seria mais nutritivo, é pouco divulgado. Então é o seguinte, você não pode se esconder. Quem não se comunica se trumbica. Certíssimo o Guarani Futebol Clube, né? Já que ele tem coisas muito favoráveis, tem uma história lindíssima. Primeiro que tem muita gente que não se lembra, tem muito jovem da própria torcida. Ah, mas isso é para jogador. Tem jogador que não sabe nem onde é Campinas. Então tem que fazer a propaganda sim. Tem que fazer a propaganda. Tem que divulgar, né? Às vezes tem coisas extraordinárias que não são divulgadas. Tem coisas espetaculares que não são conhecidas. Por quê? Porque se esconde, igual avestruz. Coloca a cabeça dentro de um buraco. Não adianta. Então, parabéns, gostei. Uma correçãozinha ou outra da história, mas lembrando, o campeonato em que o Guarani foi vice-campeão ou vice-campeão e, como consequência, finalista, foi o campeonato de 86, né? 87 já foi outra competição. Só que vazou a final, passou de um ano para o outro. Vamos lá para o Fala Galera, então, rapidamente? Vamos lá. Você escalaria Fernando Miguel na estreia do Campeonato Paulista, mesmo sabendo que o jogador só irá se apresentar dia 26? Ou começaria a temporada com o Dalberson? Eu não sei como é que ele vai chegar aí no dia 26, né? Jogou muito pouco ou quase nada no Ceará. Mas assim, na lata, já é tarde. Vamos na lata. Eu escalaria ele de começo, sim, que a torcida do Guarani talvez não esteja com tanta vontade de ver o Dalberson já no primeiro jogo do Paulista como titular. Então, já que contratou um goleiro experiente, a não ser que ele diga, não dá pra mim, ou que o Arzul venha a público e diga, ó, não dá pra jogar ainda, tá totalmente fora de sintonia. Agora, se ele estiver aí lá na estreia, dia 11, com 60%, 70% do reflexo, do condicionamento, enfim, da parte técnica desenvolvida, eu começaria com ele, sem dúvida nenhuma, escalaria sim para a estreia. E agora o Fala Galera da Nega Véia. Vamos lá. Como você analisa as movimentações da Ponte Preta nessa janela de transferências? Até esse momento, ótima, boa, regular ou ruim. Até agora, sem a confirmação do David Braz, regular. Bom, só com relação ao que o Tigrão falou, né? O Guarani tem um bivice. Fez 3 finais de campeonato brasileiro. 78 campeão, 86, que terminou em fevereiro de 87. Eu e o Tigrão estávamos lá no Estádio Brinco de Ouro. O Guarani foi vice-campeão contra o São Paulo e participou da Libertadores. E em 87, o Guarani foi finalista do Campeonato Brasileiro contra o Sport e perdeu a decisão contra o Sport de Recife, que é aquele campeonato que o Flamengo durante muito tempo reivindicou, mas a taça das bolinhas ficou com o Sport, que ganhou o título em cima do Guarani. Isso foi em 1987. E por causa desse campeonato, o Guarani disputou a Libertadores de 88, aí contra times da Argentina. 88, o técnico do Guarani era Eli Carlos, que está há algum tempo morando no céu e que trabalhou aqui durante 5, 6 anos como comentarista da Bandeirantes Rádio e Televisão. Então o Guarani participou de 3 Libertadores, porque foi 3 vezes finalista do Campeonato Brasileiro. Repito, 88 campeão,
87. Mas referente ao campeonato de 86... 78 campeão. É isso, 78 campeão. 87 foi campeão, mas o campeonato de 86 e 87, aí o campeonato de 87, campeão, e disputou a Libertadores em 88. Campeão. Vice-campeão. Vice em 86 e vice em 87. E campeão em 78. Vice. Né? Campeão em 87, Sport. Campeão em 86, o São Paulo. Campeão em 78, o Guarani. São 18h33, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar que agora há pouco no Catar o Flamengo perdeu a decisão da Copa Intercontinental para o PSG. No tempo normal, placar de 1-1. Gol do Flamengo foi marcado por Jorginho cobrando o pênalti. O PSG saiu na frente. Após a prorrogação, também com empate, nos pênaltis, brilhou o goleiro da equipe do PSG, o Safonov, que defendeu 4 cobranças. E com isso, o PSG ganhou do Flamengo nos pênaltis pelo placar de 2-1. Portanto, PSG, campeão da Copa Interclubes, o Flamengo fica com o vice-campeonato. Destacando a Copa do Brasil, primeiro jogo da grande decisão da competição, logo mais 9h30 da noite. Vamos estar juntos aqui na Rádio Bandeirantes. Tem Corinthians e Vasco. O jogo da volta, segundo e decisivo jogo, será no domingo às 18 horas. Até ontem, o jogo seria 18h30, mas a CBF informou que a partida foi antecipada e será, portanto, no domingo às 18 horas, confronto entre Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians, na decisão da Copa do Brasil. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes.
Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. O ano muda, mas o essencial é seguir aprendendo, evoluindo e sendo verdadeiro com quem somos. Que venha um novo tempo, que a gente leve do ano que passa os aprendizados e deixe para trás tudo aquilo que não soma. Mensagem da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h38, hoje até 19h30. Às 7h30, Edu Pinheiro, o incomparável, estará no ar com Concentração para o jogo que será às 21h30 entre Corinthians e Vasco. É o primeiro da decisão da Copa do Brasil. A narração de Leandro Bola está registrado com análise de Gleger Zorzin, reportagens de Breno Beretta e o Edu Pinheiro, que citei aqui, estará também no plantão e comandando o intervalo inteligente do rádio brasileiro. Corinthians e Vasco, a melhor transmissão do rádio brasileiro aqui na Bandeirantes. Se tem algo que combina tanto com o futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história. E convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa, do clássico macarrão sêmola ao especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal. Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "O macarrão está pronto", a emoção toma conta e aí é só partir para o abraço, que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeschini na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeschini, tem sabor, tem Todeschini, delizioso assim. É Todeschini, sim. É Todeschini, sim. Se tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. Rádio Bandeirantes. Vamos lá, CH, o noticiário aí do Guarani para você comentar às 18h41. Batista, como eu disse anteriormente, justamente sobre o Guarani, eu acho que o técnico Matheus Costa vai ter uma tarefa pela frente bem complicada. Ele está recebendo bons jogadores, o Guarani manteve uma base que eu acho extremamente interessante. Agora, ele vai pagar o preço do time dele não ter subido. É normal isso. Eu não acho que essa coisa de trocar treinador, eu sou contra isso. Mas como eu tenho as minhas restrições ao trabalho dele, e o respeito muito, e desejo que ele tenha uma ótima sorte no Campeonato Paulista ao longo de 2026, mas para mim ele entra pressionado no Campeonato Paulista. Ele não pode, em nenhuma hipótese, o Guarani não pode correr o risco que correu esse ano
de ser rebaixado no Campeonato Paulista e principalmente no Campeonato Brasileiro. Aliás, o Campeonato Brasileiro, ele tem boa participação na recuperação do Guarani, diga-se, não é? O problema foi na fase que tinha que levantar voo. E principalmente nos jogos decisivos aí, sem falar de derby, tá? Mas era possível o Guarani acabar conquistando o acesso, não é? E isso fugiu no vão dos dedos. E a torcida está muito chateada com isso. E a cobrança, ela vem. Agora, se o time conseguir corresponder dentro do campo, ele conseguir trabalhar com coerência, essa coerência que em alguns momentos na fase final do Guarani faltou a ele, escolhas equivocadas, ele vai passar bem a temporada 2026, porque ele está trabalhando num clube que paga em dia, está estruturado, não é? Dá condição para ele trabalhar. O homem forte do futebol gosta do trabalho dele. Aliás, foi ele que foi buscá-lo e demitiu o Marcelo Fernandes, o Farney, não é? Então deve estar sabendo o que está fazendo. Então, como ele veio nesse pedaço final de Série C, eu acho que o Campeonato Paulista vai servir para o Matheus e para o Guarani dar uma resposta para a sua torcida de maneira sólida, com desempenho, com pontuação. Vou repetir, o Guarani não pode passar nenhum tipo de apuro no Campeonato Paulista. Não pode. Aliás, o futebol de Campinas não pode passar nenhuma possibilidade de ir para a Série A2 do Campeonato Paulista. Aí, depois do Campeonato Paulista, as coisas podem modificar. Eu estou falando de maneira positiva, para os dois de Campinas também. Mas o Guarani, apesar de alguns times tradicionais na Série C, que ele vai disputar o ano que vem, o Guarani entra com a obrigação não, mas com o dever de voltar para a Série B. Série C não é lugar para o Guarani. Série C não é lugar para a Ponte. Então vamos ver como é que vai ser o início de trabalho. Eu acho que ele começou antes o trabalho, não é? O Guarani colocou à disposição do Matheus Costa o grupo, se não na totalidade, 75%. Então, com treinamento, com tempo para poder desenvolver um trabalho pelo menos razoável, eu espero, pelas peças que estão sendo apresentadas, que teoricamente são boas, que o Guarani desempenhe dentro do campo e pontue. E tem que fazer aí entre 8 e 9 pontos para atingir o primeiro objetivo do Campeonato Paulista, que é permanência. Depois pode sonhar, por que não? Pode sonhar com uma classificação na segunda fase, Batista. Bom, o Breno Beretta já vai falar de um assunto importante. Ontem tivemos aqui uma entrevista com o Marcelo Galli. E o Marcelo Galli citou Anselmo França. O Anselmo França pediu o direito de resposta. E é sobre isso que o bebê vai falar já. Mas antes, sabe aquele aroma que invade a cozinha, invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar
de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 18h47, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, ontem nós entrevistamos, né, o presidente da Assembleia, que foi o Marcelo Galli, Assembleia do Guarani, realizada no último domingo. Eu até separei um trechinho do que ele disse a respeito, quando eu perguntei para ele o que tinha acontecido para impugnar a chapa do Conselho Deliberativo e Fiscal da chapa da oposição, no caso, meu Bugre Forte, e ele disse o seguinte, vamos acompanhar. A questão da chapa do Conselho Deliberativo foi o seguinte, um dos candidatos do Conselho Fiscal, o senhor Anselmo França Silva, ou Silva França, não me recordo agora, ele não apresentou uma certidão de processos cíveis. E é uma certidão onde constaria um processo que havia uma condenação. Houve a manifestação da comissão eleitoral, insistiram na manutenção do candidato, ele continuou não apresentando a documentação e depois confessou que existia essa documentação com esse processo, com essa condenação. A comissão eleitoral entendeu que isso era um fato grave, né? A própria condenação era uma condenação gravosa e o estatuto permite que a comissão eleitoral faça essa análise, mas a comissão eleitoral entendeu que a chapa poderia continuar também por maioria, tá? Não por unanimidade, mas entendeu que a chapa poderia continuar mesmo com 4 membros. Por isso foi feita uma impugnação, um recurso para a Assembleia, porque associados entendiam que você ter 5 membros concorrendo ao Conselho Fiscal seria uma condição para a chapa poder concorrer. E aí houve também a votação e aí impugnou-se também essa chapa. Bom, tá aí a palavra do Marcelo Galli e o Anselmo França mandou pra gente, ele pediu um direito de resposta e ele mandou pra gente o lado dele. Vamos acompanhar. Oi, Batista, boa tarde a toda a equipe da Rádio Bandeirantes e boa tarde a todos os ouvintes da rádio, especialmente os ouvintes bugrinos. Batista, em primeiro lugar, muito obrigado pelo direito de resposta. Eu sou Anselmo França, associado Guarani. Ontem eu fui citado pelo Marcelo Galli, que presidiu a última Assembleia de Sócios do Guarani domingo, das eleições, e também integrou a comissão eleitoral do clube. Eu queria deixar claro que ele mentiu na entrevista dele, ele falou que eu não apresentei uma certidão, isso não procede, tá? As certidões, elas são obrigatórias no ato da candidatura, então eu apresentei as minhas certidões. O que acontece é que existe um processo, sim, um processo cível, que eu perdi esse processo foi transitado em julgado dia 29/11, que foi a data, inclusive, que foi o protocolo das candidaturas. Para um candidato apresentar suas certidões, ele precisa começar a trabalhar 5, 6 dias antes, por causa das certidões. E se você não apresenta, você já pode ser indeferido de bate-pronto, né, porque é obrigatório apresentar isso no ato da candidatura. O que acontece é que eles queriam que eu desse explicações desse processo, mesmo esses processos não constando em minhas certidões. E eu fiquei impedido de fazer isso, porque era um processo que corria em segredo de justiça. É um processo cível, eu perdi o processo, inclusive eu já paguei a parte autora do processo, né? E eles alegam que eu não apresentei essa certidão. Então, como ele falou, então isso é uma mentira, tá? E independentemente disso, ele até adianta que nesse processo eu cometi um ato gravoso. Eu queria entender como que ele tem acesso a esse processo, que é um processo em segredo de justiça, e como ele pode julgar que é um ato gravoso ou não, né? Então a Comissão Eleitoral nem tem acesso a esse processo. Mas de qualquer forma é isso. Infelizmente no Guarani, desde 2019, a gente não tem mais uma oposição presente no Guarani, né? Então todo associado que é combativo como eu, que infelizmente hoje é minoria no clube, ele é calado, ele é censurado. Então hoje, infelizmente, o Guarani está na mão de um grupo político. A Assembleia de domingo, uma Assembleia lamentável, sendo decidida por sócios que a gente nunca viu no Guarani. Foi feita uma manobra, a Assembleia ela é soberana,
mas ela não é soberana para atropelar o estatuto. O estatuto do Guarani ele precisa ser cumprido, e o estatuto do Guarani, mais uma vez, ele foi infringido. E isso vai ficar demonstrado em juízo, e infelizmente quem paga o preço, quem tem a sua história manchada, sempre é o clube. Agora eu não entendo por que, se a gente tem uma gestão que ela é segura e convicta do seu trabalho, o porquê que ela teme uma oposição, porquê que ela teme o contraditório, né? Mas é isso, tá bom? Agradeço mais uma vez e boa tarde a todos. Bom, a gente já ouviu todos os lados possíveis, né? Ontem a gente até para tirar essas dúvidas a respeito de eleições, ouviu o Marcelo Galli e como eu perguntei para ele sobre o que aconteceu na impugnação, chapa de Conselho Deliberativo e Fiscal, e ele respondeu para a gente, né? E o Anselmo foi citado, teve o espaço aqui para responder o lado dele também. Eu até questionei o Galli a respeito dessa situação e ele me falou o seguinte, ó, tem lá no ato normativo 5 e tá no site, posso até ler aqui o que teria acontecido, né? Tá no site do Guarani. Aí eu peguei no meio aqui um trecho, ó, finalmente a comissão eleitoral recebeu da Superintendência Executiva informação relevante quanto ao indeferimento da candidatura do senhor Anselmo França Silva ao Conselho Fiscal. Com efeito, o senhor Anselmo apresentou a certidão de distribuição dos processos cíveis ávidos do sistema E-SAGE, mas não ofertou a certidão do sistema E-PROC, distinto do primeiro, e no qual tramita o feito em que foi condenado. Por esse motivo é que ela não se viu apontada enquanto pendência. Tal informação reforça a fundamentação adotada no ato normativo número 4, no sentido de que o candidato não demonstrou que a pendência estaria sob debate ou ainda sob proposta de pagamento, contanto a candidatura é definitivamente irregular e inadmissível. Isso é que está escrito no site do Guarani. Mas o Anselmo França deu o lado dele, falou aqui na Rádio Bandeirantes, e é claro, a gente abre espaço para todo mundo que for citado esse tipo de situação, Batista. 18h54, vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1. 15 de Piracicaba anuncia que o Conselho Deliberativo do clube aprovou na noite de ontem a cessão de 90% das ações da SAF do clube para os grupos CFAW Brasil e Drai Telecom. Entre os acionistas está o ex-atacante Luiz Fabiano, revelado pela Ponte Preta, ídolo do São Paulo e que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010. O Inhoquim ainda não divulgou detalhes como valores e tempo do acordo, mas informou que Elias Barquete será o CEO do projeto. Pauta 2. Nos pênaltis, PSG vence o Flamengo por 2-1 e é campeão mundial de 2025. Safonov, goleiro do time francês, foi o grande herói da decisão, pegando 4 penalidades. Após o empate por 1-1 no tempo normal, apenas De La Cruz converteu o pênalti para o rubro-negro. Saul, Pedro, Léo Pereira, Luiz Araújo desperdiçaram as suas cobranças. Pauta 3. Pela primeira vez desde que foi criado em 2005, o prêmio The Best não teve nenhum jogador brasileiro na seleção da temporada. Entretanto, lá em 2021, o único jogador brasileiro na lista foi Jorginho, que atualmente joga no Flamengo e que é naturalizado italiano.
nas últimas 2 edições da premiação, Vini Júnior foi o representante brasileiro. E aí, CH, qual o tema que você escolheu para colocar no programa de hoje? A sua opinião. Eu queria falar do Flamengo, né? Que lutou muito. O Paris Saint-Germain no primeiro tempo foi melhor que o Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo mais arrumado deu uma equilibrada. Sustentou com muito custo na prorrogação o 0-0, né? 1-1 no tempo normal. E depois os pênaltis é competência. Mas não dá para criticar, para colocar nenhum tipo de vírgula, na minha modesta opinião, na campanha nesse Intercontinental do Flamengo. É um time que lutou com as suas próprias forças, que foi valente, mostrou que nós temos jogadores também de valor, mas não dá para comparar as grandezas. Falando de ordem de contratação, de valorização, de elenco. Então, para mim, apesar da derrota, o Flamengo está de parabéns pelo vice-campeonato mundial, Batista. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para colocar a sua opinião no programa de hoje? Não poderia, né, Batista, ser diferente do que falar aí da final do torneio intercontinental. No Mundial de Clubes, aí podemos assim dizer que aquele dos Estados Unidos foi a Copa do Mundo de Clubes. Esse é um torneio curtinho, simbólico, importante, está no calendário, e eu tenho que falar dele também. O que eu acho é o seguinte: o Paris jogou menos do que joga em média, o Flamengo tinha todos à disposição, inclusive o Pedro, que entrou no segundo tempo do período regulamentar, né, e entrou bem, na minha opinião. E o Paris tinha vários desfalques, inclusive o Dembélé, que estava baleado, entrou no segundo tempo, já lá na frente, mas não estava com a condição física e clínica no ponto ideal para mostrar toda a bola que o levou a ser eleito o melhor, segundo a FIFA, o melhor jogador do mundo nessa eleição realizada ontem mesmo lá em Doha, no Catar. Muito bem, isso serve de justificativo? O Flamengo inteiro e o Paris desfalcado? Não serve. Mas, na verdade, nós tivemos um time com o comando do jogo o tempo todo, sem forçar muito. E esse time foi o PSG. E mais, lado emocional do Flamengo, em alguns jogadores, em frangalhos. Que fez o Rossi no primeiro tempo é um absurdo. Um goleiro da categoria dele. Primeiro devolveu aquela bola para salvar o escanteio para dentro da área. Deu uma biriguizada em 81, lá atrás, né? Por sorte dele, o VAR flagrou que a bola tinha saído. Mas tomou o gol foi anulado. Depois uma falha infantil no gol, que foi validado no 1-1, aí estava 1-0, o gol de abertura por parte do Paris. Ele não pode, numa bola daquela, com a perda de tempo de bola que ele teve, com a falta de convicção, e dar um tapinha ajeitando a bola para o atacante adversário fazer o gol. Então a parte emocional do Flamengo claudicou, e não foi só o Rossi. E a bem da verdade, aquele complexo de vira-latas do qual falava o Nelson Rodrigues, apesar da hombridade, apesar da determinação do Flamengo, ele foi novamente verificado. Porque o Paris tocava a bola, tinha a posse, não deixava o Flamengo jogar, e com uma posse de bola altíssima, toque para lá, toque para cá, ele ia esfriando o jogo. E não fosse uma pataquada, né, do senhor Marquinhos, que é capitão da seleção brasileira e vai ser titular na Copa do Mundo e é um belo zagueiro, mas ele fez um pênalti totalmente desnecessário. Pênalti bobo, pênalti irresponsável. E o pênalti existiu. Não fosse essa falha do Marquinhos, para mim falha, e o PSG estaria até agora tocando a bola sem o Flamengo se atrever a dar o bote. O Flamengo assistia passivamente. Então, pouquinho de complexo de inferioridade
do Flamengo. Ainda assim, a imagem deixada foi boa e também dou meus parabéns aqui para o Flamengo, mas que na minha avaliação, jogando contra uma das maiores potências atuais do futebol mundial, tanto é que é o campeão da Champions League, campeão europeu de clubes campeões, eu acho que, sabendo que se não fosse para cima, ia assistir e ia perder a decisão, tudo bem que perdeu nos pênaltis, mas perdeu, eu acho que a estratégia poderia ter sido um pouco mais ousada. Ó, já que a gente sabe que eles têm mais elenco, vão partir para cima e meter um elemento surpresa. Mas o Flamengo assistiu muito. Para mim, esse é o único erro. E nas penalidades, uma calamidade, né? Você não pode em 5 perder 4. Na minha cabeça não entra um negócio desse. De qualquer maneira, o Flamengo chegou desgastado, final de temporada, teve que fazer 2 jogos para chegar à final, enquanto que o Paris apenas descansava. Mas para mim o título para a equipe francesa, pelo conjunto geral, pelo movimento geral de ações durante os 120 minutos mais pênaltis, me parece que ficou em boas mãos, ou seja, com o Paris Saint-Germain. E você, Breno Beretta, qual é o tema que você escolheu? Eu escolhi sobre o 15 de Piracicaba, que é um clube forte da nossa região. A gente tem uma audiência grande em Piracicaba e eu acho muito importante esse processo de SAF. Até porque o 15 anunciou na noite de ontem, né, que o Conselho Deliberativo aprovou a cessão de 90% das ações da SAF do clube para os grupos CFAW Brasil, uma empresa de soluções para aquisições e fusões, e também a DRAI Telecom, operadora de telecomunicações. E segundo esse comunicado também, o Luiz Fabiano, que todo mundo sabe, aqui de Campinas, né, ídolo da Ponte Preta, do São Paulo, ele tá nesse meio e eu acho muito importante porque o Luiz Fabiano é uma pessoa muito séria, né? O clube não divulgou detalhes desse acordo, valores também, mas eu acho muito importante o 15 de Piracicaba se tornar SAF, até porque tá há muito tempo aí tentando divisões do futebol brasileiro, voltar a disputar campeonato brasileiro em divisões superiores, também disputar a elite do Paulistão, e eu acho que o 15 tem um lugar especial no futebol, não só aqui do estado de São Paulo, mas do Brasil. E com essa SAF vai dar uma impulsionada para voltar a crescer, porque a torcida do 15 de Piracicaba é muito forte e a gente precisa do 15 forte aqui na nossa região, Batista. 19,5.10 Pizzaria e Restaurante está te esperando para sua confraternização de final de ano. Faça sua reserva, reúna os amigos e a família, a turma do futebol, da formatura, aniversários e bora confraternizar. De terça a sábado a partir das 18 horas. E tem promoção para você aproveitar. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. Aniversariante com grupo. Acima de 10 pessoas não paga rodízio de pizza. Fale com João Dias, sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp do João Dias, 974 10 60 68. Confirme a sua reserva, 974 10 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião, e tem estacionamento em frente
para facilitar a sua vida. Bandeirantes. 19:06, intervalo. Depois do intervalo tem o sorteio. Então, tem ainda um tempinho para você participar do sorteio. São 2 ganhadores e cada um irá ganhar 4 ingressos para o parque temático Hopi Hari. É pelo site www.radiobandeirantescampinas. Lá você vai entrar na aba promoções e preencher o formulário. Ou então no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, tem um link, clique no link, vai aparecer o formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Gianni. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Gianni, da nossa família para sua família. Todo fim de ano a gente cuida mais dos outros. Tem doação de brinquedos, de tempo, de atenção. Parece que o mundo desacelera e a gente lembra do que realmente importa. As pessoas. E é assim que a gente se conecta, através de pequenas ações que geram grandes impactos. Cooperar é da nossa natureza. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Que cada dia do novo ano seja leve, que os encontros sejam verdadeiros e os sonhos possíveis. Um feliz recomeço, que a vida abrace você em 2026 com boas surpresas
e muita paz no coração. Mensagem da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 19h12 até 19h30, Esporte em Debate, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa, Batista, gostei, é isso aí. Foi certinho, cirúrgico, com relação ao vídeo do Guarani ali que você falou, foi feito, é isso aí. Ficou faltando, sim senhor. A edição foi boa, aquela coisa toda que você falou, né, mas realmente ficou faltando parte da história aí e uma correção também. Parabéns, Batista. É isso aí. O ouvinte... Cadê o nome dele? Não assinou. Não assinou, mas mandou a seguinte mensagem. O povão está esperando notícias da ponte. E aí? Pedro Piscinato, você não deu notícias da ponte hoje? Mas que coisa impressionante, hein? O ouvinte está cobrando. Está dizendo que o povão está esperando as notícias da ponte. O povão que estava com o rádio ligado ou conectado no YouTube ouviu sim, mas eu vou passar as últimas da macaca para esse nosso amigo. O Gabriel Inocêncio, lateral direito, que a gente informou aqui dentro da Rádio Bandeirantes ontem, que havia sido contratado pela Ponte Preta. Hoje houve uma reviravolta, o jogador aceitou uma proposta do Botafogo de Ribeirão Preto, portanto não fica na Ponte Preta. Mas a macaca acertou a contratação do Tarque, volante, tem 32 anos, disputou a última Série B com a camisa da Ferroviária, por lá fez 37 jogos, marcou um gol e contribuiu com uma assistência. Além disso, a diretoria também negocia nesse momento a renovação de contrato com o Edson, zagueiro das categorias de base da Ponte Preta, que tem o contrato se encerrando. O contrato dele com a macaca se encerra no dia 31 de dezembro, daqui a 2 semanas. E a Ponte Preta tem interesse também, tem conversas com David Braz. David Braz, que estava no Guarani, rescindiu recentemente com o maior rival da Ponte Preta, e a diretoria da Macaca negocia a contratação do David Braz. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente posicionadas em Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Ouvinte no ar, mais um. Ô Batista. Oi. Eu não peguei birra nenhuma do Breno Beretta, viu? Pelo amor de Deus. Eu brigo que só com o Heitor Fredo, mas somos amigos e a briga é meramente por posições e conclusões. Mas quem foi que falou para ele que o 15 de novembro, passando a ser SAF, vai subir, vai ter... Gente, pelo amor de Deus, olha, avise o pessoal que SAF não é sinônimo de sucesso, pelo amor de Deus. Sinônimo de sucesso é competência gerencial. Ou o Breno Beretta agora é especialista em SAF. Porque em contabilidade e finança ele é, né?
Gente do céu, parem com isso. Ô, Breno, não me faça pegar nojo, meu. Aí, bebê. Bom, antes, falar pro Edivalmir que aqui nós somos democráticos. E a democracia existe exatamente para isso, para debates, discussões de ideias. Não existe democracia se todos têm que pensar do mesmo jeito, caminhar para o mesmo lado. Ou então uma parte não aceitar as ideias que o outro está colocando. Então, democracia é conviver com o contrário, abrir espaço para o debate. E aí, claro, evidente que todos, ao final, vão tirar as suas conclusões. Aliás, eu recomendo, para quem ainda não assistiu, tem um filme que chama 12 Homens e uma Sentença. 12 Homens e uma Sentença. O filme é ótimo para esse tipo de pensamento, ou seja, debate de ideias. Porque é justamente através do debate de ideias, quando se há objetivos francos, diretos, honestos, e não alguns crápulas que existem por aí, alguns imbecis, né? São elementos, eunucos mentais, incapazes de parir uma ideia, mas eles querem impor a sua ideia. Aí não. É importante ter o debate inteligente. E é isso que a gente propõe aqui na Rádio Bandeirantes, com a participação dos nossos ouvintes, como é o caso do Edivalmir Massa, que está sempre contestando, mas com conteúdo, com argumento e também com inteligência. Mas ele deu uma espetada em você, hein, bebê? Sabe, talvez ele não tenha entendido, Batista, que eu disse o seguinte. Eu falei das empresas que vão administrar o 15 agora e vender o SAF, porque o 15 está no limbo. O 15 precisa justamente de um investimento financeiro e eu tô apostando que a SAF vai fazer. Eu falei, espero que o 15 volte. Não falei, ó, agora que veio a SAF, o 15 vai ser campeão brasileiro, vai subir pra Série B, Série A do brasileiro. Eu falei que eu espero. Mas sabe por que ele tá bravo, Batista? Porque esses dias eu falei, ele mandou mensagem a respeito do Beto Zini. E eu tenho aqui, é só ele acompanhar, tá no YouTube, tudo que eu falei a respeito das contas do Guarani. O Beto Zini, em 99, ele deixou o Guarani com a seguinte quantidade de processos cíveis e trabalhistas, 18. O presidente que assumiu terminou em 2006, sabe com quanto, o Lorenzetti? Com 93 processos trabalhistas e cíveis. E esse número só foi aumentando, né? Depois, o Guarani teve, para se ter uma ideia, em 2012 para 2013, 129. Passou de 60, 94, 129, 104, 123 processos cíveis e trabalhistas. Agora, 2024, o último levantamento, o Guarani com 14. Foi isso que eu quis dizer. Isso daí prova. A administração deixou essa quantidade de processos. E agora, se a gente for falar de futebol, ele foi muito melhor do que todos os que passaram pelo Guarani para montar time. 19h20, vamos ao sorteio. Atenção! São 4 ingressos, 2 ganhadores, ingressos para o Parque Temático Hopi Hari. Carlos Alexandre Souza de Araújo, 19, o código de área e o número 99181 e os 4 números finais que, claro, não vou divulgar. Carlos Alexandre Souza de Araújo e Bruno Henrique Bauabi. Bruno Henrique Bauabi, 19, o código de área, o número dele, né? 99452 e os 4 números finais. Bruno Henrique Bauabi e Carlos Alexandre Souza de Araújo tem que obrigatoriamente passar aqui na recepção da Band até o dia 22 de dezembro, das 9 à 1 e das 14h30 às 19h30.
às 17h30. Repito, das 9 à 1 e das 14h30 até às 17h30. Tem que trazer um documento que contenha o seu CPF. Muito obrigado a todos que participaram e parabéns para os 2 ganhadores. 19h22 e eu tenho um recado gostoso para você. Se tem algo que combina tanto quanto futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história. E convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal. Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "O macarrão já tá pronto!", a emoção toma conta e aí é só partir para o abraço, que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeschini na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeschini, tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. É Todeschini, sim. É Todeschini, sim. Se tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. Alain Oliveira, Jardim Uruguai, Campinas, Ponte Preta. Batista, boa tarde, Batista e equipe. Pergunta pro CH: os clubes brasileiros estão todos os anos batendo recordes de faturamento, porém a dívida só aumenta. Como solucionar essa equação? Fair play financeiro seria um caminho? E a ICH responda aí para o Alain Oliveira, Jardim Uruguai. Batista, por gentileza, eu estava ouvindo aqui uma mensagem do Edu Pinheiro. Você pode responder? Você pode repetir, por favor, para mim? Alain Oliveira quer saber se o fair play financeiro seria um caminho. Eu acho que é um caminho obrigatório, não é? Os clubes têm que, já passou da hora de ter responsabilidade, não é? E essa responsabilidade ela tem que vir ao lado das punições. Então a regra é essa: se não cumpriu, vai perder ponto, vai cair de divisão, como acontece nas principais ligas do mundo. Eu acho que é um caminho obrigatório. Não sei se agora, a partir do ano que vem, mas eu sou absolutamente a favor, Batista. Ouvinte no ar. Ouvinte, mensagem de texto. Diz aqui o ouvinte, participando conosco: Batista, vai aí uma crítica construtiva. Boletim do Guarani praticamente todos os dias, tomando muito mais tempo do que o da Ponte Preta. Qual é o nome do ouvinte? Não assinou a mensagem. Bom, tem uma questão importante para a gente colocar, né? O Guarani está tomando um tempo maior do noticiário por causa das eleições. Mas as eleições terminaram, né? Então, na semana das eleições, tivemos aqui os 2 candidatos democraticamente, com o mesmo tempo, falando a respeito das eleições, das suas plataformas. Aí tivemos a eleição
E aí depois tivemos o candidato vencedor, que foi o Rômulo Amaro. E aí a coisa está se estendendo até hoje por causa dessa questão aí que uma chapa foi impugnada, está contestando. Ontem tivemos uma entrevista com o Marcelo Galli, que foi o presidente lá da Assembleia, que impugnou a chapa, explicando o motivo por que impugnou a chapa. E aí o Anselmo França pediu direito de resposta e hoje o Breno Beretta teve que colocar de novo o pedaço que o Marcelo Galli falou, citando o Anselmo França e a resposta do Anselmo França. Então, enquanto a Ponte está tendo só o noticiário esportivo, o noticiário da bola, o Guarani tem que ter um noticiário da bola também, porque não tem como, né, deixar de lado. Aliás, você falou do noticiário da bola do Guarani hoje, bebê? Falei, inclusive, hoje teve aquele vídeo que eu mostrei com mais de 5 minutos, aquele vídeo mostrando que os jogadores estão chegando, para os jogadores que estão chegando, a gente colocou também. Perfeito. E também o Maurício Antônio. Então, além do noticiário da bola, também teve o noticiário sobre as eleições. Então, esse é o motivo, tá bom? Mas sempre estamos tentando equilibrar o mesmo tempo para cada clube. Só que, quando tem um noticiário que está puxando, e aconteceu isso com a Ponte. Quando o Guarani saiu da competição e a Ponte continuou, foi a finalista, fez 2 partidas, praticamente a Ponte tomou conta naquelas 2 semanas do noticiário. Então, falamos, claro, do Guarani, porque tinha notícia, mas a Ponte dominou o noticiário naquele período, naquelas 2 semanas. Só para dar uma satisfação ao nosso ouvinte que está gritando, dizendo que está tendo mais tempo para o Guarani do que para a Ponte Preta. E agora na lata. Responde na lata. A última vez que um time brasileiro foi campeão mundial foi em 2012, quando o Corinthians derrotou o Chelsea por 1-0. Você acha que vai demorar muito para um clube do Brasil voltar a conquistar o mundo? Começo com você, Tigrão. Qual é a sua reflexão? Tem que nascer um Cássio mais jovem, porque aquele jogo de 2012 contra o Chelsea, gol do peruano, centroavante do Corinthians, o Corinthians foi massacrado pelo Chelsea e só ganhou o título e está nessa estatística muito positiva que o Cássio fez uma partida fora de qualquer nível de normalidade. Foi anormal o que ele jogou. Então, vai demorar muito? Eu acho que não. Futebol é o único esporte onde, às vezes, nem sempre o que tem mais potencial técnico vence. E a qualquer momento vai acontecer de novo. Não vai demorar muito, não. E você, CH, qual é a sua reflexão? Não acho que vai demorar, não. Se tem um momento que o futebol brasileiro está tentando, dando mostras de organização e de investimento, de arrecadação, é nesse momento, não está distante, não. Poderia ter sido hoje, né? O Felipe Luiz, na coletiva, reclamou de que parecia que o goleiro do PSG assistiu ao treinamento de cobranças de pênaltis. Não fez nenhuma acusação, mas deu a entender que houve um trabalho de espionagem do Luiz Henrique, o técnico do PSG, que teria observado as cobranças de pênaltis do Flamengo. O Flamengo foi miseravelmente incompetente na cobrança de pênalti. Claro que prevalece a competência do goleiro também.
Mas vamos lá, Bebê, qual é a sua reflexão aí sobre o tema? Tá um pouco mais próximo o futebol brasileiro de voltar a ser campeão, mas eu acho que precisa evoluir um pouquinho mais, Batista, até porque hoje, por exemplo, o PSG não estava com o time completo, mas está um pouco mais próximo, tanto com o Flamengo quanto com o Palmeiras. Eu sigo com você, Bebê. Qual o seu palpite para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil? Jogo que terá transmissão de Leandro Bolles aqui na Rádio Bandeirantes. Já ele vai fazer a abertura da jornada às 21 horas. Antes tem o Edu Pinheiro, que já está aqui na ponta da agulha. Edu Pinheiro, o incomparável, com a apresentação do Concentração. O que vai dar nisso aqui, hein? Corinthians, Vasco ou empate em Bebê? Pra mim, Corinthians 2-1 hoje. E você, Tigrão, qual é o seu palpite? Aliás, o seu palpitômetro tá ligado hoje, tá com a bateria carregada ou está igual o seu celular, com a bateria pifando, hein, Tigrão? Ah, não, hoje tá carregadíssimo, hein? Foram 5 miligramas pra dentro já. É daquele um lá, viu, Batista? Fica igual casca de coco. Coco seco. E coco duro. Olha, é o seguinte. Igual 3-1 pro Corinthians. Igual sino. Tá igual sino, mas não tá com a boca pra baixo, não. E você, CH, qual é o seu palpite? Corinthians. Vamos lá, CH, na sua opinião. Aliás, Tigrão. Tigrão, na sua opinião, quem pode ser mais decisivo na final de daqui a pouco? Memphis Depay para o Corinthians ou Coutinho para o Vasco? O Memphis Depay é mais decisivo e é mais ofensivo. Corre menos, mas é aquele tal do come quieto, né? Quando ninguém espera, ele vai dar um tapa e faz o gol. Aliás, como fez várias vezes nesse campeonato, nessa Copa do Brasil, inclusive na primeira semifinal contra o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte, que, aliás, deu a classificação à final para o Corinthians. Memphis aparece menos, mas decide mais. E você, Bebê, qual é aí, quem é que vai decidir, quem é mais decisivo? Hoje o Memphis Depay é bem mais decisivo do que o Coutinho. E você, CH, qual é o jogador que você escolhe entre Memphis Depay e Coutinho, quem será mais decisivo? No jogo de hoje, Memphis. Valeu, CH, um abraço pra você e até amanhã, CH. Um abraço, até amanhã, Batista. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Um abraço, Batista, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Breno Bereto, um abraço pra você e ótimo trabalho, você que estará já nas reportagens para Corinthians e Vasco. Valeu, Batista, um abraço a todos, fiquem com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Pedro Piscinato, um abraço pra você e até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão, um grande abraço pra você e até amanhã. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. Eu agradeço de coração. E daqui a pouco tem Leandro Bolles para a transmissão do jogo Corinthians e Vasco. Os comentários do Gleger Zorzin, reportagens do Breno Beretta e no plantão e comandando o intervalo inteligente Edu Pinheiro. Por falar em Edu Pinheiro, ele vem aí na sequência para a apresentação do Concentração. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes.
Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa noite. Cá estamos nesse concentração super especial do primeiro jogo da final, Corinthians e Vasco, Copa do Brasil. Quem narra aqui é Leandro Boles, Glegler comenta e o Breno Beretta aqui do meu lado nas reportagens. Cumprimentando a nossa equipe técnica, Elton Grimaldi, um abraço, Elton, meu irmão, hein? Lucas Pessoa, no YouTube. Tudo bem, Luquinha? Tudo ótimo? Torceu hoje pro Corinthians, né? Entendi. Olha, cumprimentar meu amigo Breno Beretta do meu lado aqui, já tá esquentado, participou do Esporte em Debate, com grandes matérias, o homem que fustiga o dia inteiro atrás de entrevistado. Um abraço, boa noite, Breno, tudo bem? Um grande abraço pra você, meu amigo Edu Pinheiro, boa noite, por aqui tudo tranquilo. E é claro, a esperança de mais um jogo. Se você soubesse o tanto de gente que eu tentei falar hoje, Edu, o celular poderia até ter travado aqui. Mas é o seguinte, com a nossa produção, com o Breno Beretta, a nossa equipe aqui, gente, pensa num personagem de Cruzeiro, de Corinthians e Vasco. Nada de Cruzeiro, Corinthians e Vasco. Pensa num personagem. E aí chegamos à conclusão de um nome fantástico, uma história incrível. O nome desse cara é Luizão. O Luizão é multicampeão, todo mundo sabe, mas os detalhes, os ricos detalhes do Luizão, né? Do Corinthians de cara foi campeão brasileiro. Foi campeão daquele mundialito lá no Maracanã 2000, primeiro campeonato mundial organizado pela FIFA, final inclusive com o próprio Vasco. Ganhou nos pênaltis 4-3. E o Luizão cobrou pênalti, converteu. Edmundo que perdeu pro Vasco, o Dida pegou. Ele foi no Vasco campeão da Copa Libertadores da América, com o Antônio Lopes. Aliás, ficou 10 meses sem receber no Vasco. Eurico Miranda não pagou. A história é incrível do Luizão. Claro que você está se perguntando, grande revelação do Guarani. Gente, o Luizão, nós tentamos de tudo quanto é